Bom dia, oitavo ano. Bom, a nossa aula de hoje, ó, é a aula do dia 30 de junho para o oitavo B, a aula da terça, e a aula do dia 1º de julho para o oitavo ano, a aula da quarta. Então, eu vou trabalhar com a forma de bolo. Eu peguei duas formas minhas, uma redonda e uma quadrangular. Vou mostrar para vocês. São formas que eu faço a mesma receita de bolo, ou seja, elas têm aproximadamente a mesma capacidade, que é meu ambiente de trabalho, ó, minhas canetas coloridas e os objetos que eu uso. Então, essa forma redonda, se vocês olharem bem, ela é mais alta, né? Ó, tá vendo? Vocês conseguem perceber que ela é mais alta. Colocando ela aqui, eu consigo perceber que ela é um pouquinho mais larga. Porém, a forma retangular é bem mais comprida. Mas elas, só de olhar, a gente consegue perceber. São duas formas pequenas que eu faço aquela receitinha de bolo que vai 2 copos de farinha, 1 copo de açúcar, três ovos, 1 copo de leite, aquele bolinho normal. Eu gosto do bolo menor e mais alto, então eu tenho essas duas. Então, eu já fiz as medições do comprimento, da largura e da altura, do diâmetro dessa daqui da altura e vou fazer as contas e vocês vão ver como elas têm volumes próximos. Não são iguais, tá, gente? É difícil ser igual. É bem aproximado para a gente poder fazer essa comparação. Como embalagens, superfícies, recipientes em formatos diferentes têm a mesma capacidade, o mesmo volume ou muito próximo. É o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, vou devolver meu celular aqui para a gente fazer os cálculos. Vamos lá, então. Então, a minha forma redonda, para calcular o volume, a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Para calcular o volume de uma figura quadrangular ou retangular, na realidade seria retangular, né? Mas eu já escrevi, deixa assim. Vai ser o volume vezes comprimento vezes largura vezes altura. 3 dimensões, tá? Quanto que deu, então, a minha forma redonda? A minha forma redonda, pessoal, tem o diâmetro de 24 centímetros. Eu já tinha medido. E ela tem uma altura de 6. Então, o raio dela vai ser 12. Gente, deu certinho, eu nem acreditei. Quando eu vou calcular aqui o comprimento, a largura e a altura. Então, o comprimento, a largura e a altura da minha forma. De altura, ela tem 5, que é só um pouquinho menor. De largura, 19. E de comprimento, 30. 30 centímetros. Então, eu vou ter em centímetros cúbicos o meu volume, né? Então, fazendo os cálculos aqui. 30 vezes 19 vezes 5. Fazendo essa conta, deu 2.850 centímetros cúbicos. Fazendo a conta da forma redonda, então eu substituí no lugar do π o 3,14, o raio, que é 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Primeiro tem que fazer a conta do raio. Vou até trocar de cor de caneta. Não pode fazer o 3 vezes antes de fazer a potência. Vai dar 144 vezes o 6. Agora, vocês podem multiplicar direto. Fazendo essa multiplicação, deu 2.712, ó, 0,6 centímetros cúbicos. Percebem como é muito próximo, turma? Muito, muito próximo. Né? E que a retangular realmente é um pouquinho maior, mas muito próximo. A diferença não chega a ser nem de 100. Se fosse a diferença de 100, aqui seria 2.750. Então, eu sabia que elas tinham um volume próximo, porque eu faço o mesmo bolo nas duas formas e cabe. Mas não tinha tanta confirmação que ia dar tão próximo assim. Então, nós temos 2 recipientes de formatos diferentes, com dimensões completamente diferentes, com praticamente a mesma capacidade. Eu não posso pôr 2 receitas de bolo aqui.
da mesma que eu coloco aqui? Jamais. Então, vai dar uma pequena diferença de altura no bolo. Então, eu vou deixar um exercício aí para vocês fazerem essa mesma comparação. Formatos diferentes, dimensões diferentes, e fazer a conta e verificar se elas são parecidas ou não, tá bom? Então, é um exercício bem simples e a gente está fazendo essa. O objetivo é comparar formatos diferentes e mesmo praticamente, né, aproximadamente o mesmo volume. Bom trabalho para vocês, pessoal!